Bom dia, povo de Deus, paz do Senhor a todos. Não sei onde vai chegar essa mensagem. Vou tirar aqui a máscara aqui por causa do coronavírus, Muitos não me conhecem, que vão ouvir que vão ouvir esse vídeo. Os que me conhecem sabem quem eu sou, sabem um pouco da minha história. Vou tirar aqui o óculos escuro para poder falar essa mensagem, Meu nome é Matheus. Hoje eu tô aqui com vocês quero falar um pouco sobre essa questão política que está acontecendo, onde nós estamos vivendo uma pandemia dessa questão do coronavírus, e nós passamos juntos por uma crise no nosso governo esse que está instaurado, instituído, Vou parar aqui um pouquinho para falar melhor. Governo esse que está instaurado, instituído do nosso país com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. O que eu quero falar com vocês hoje é a respeito dessa questão do nosso comandante, do nosso governante, por assim dizer. E o que está acontecendo? O que o cristão ele deve fazer de verdade? Porque os cristãos apoiaram o Jair Messias Bolsonaro e apoiaram de uma forma efusiva, com muitas igrejas até fazendo arminhas com a mão dentro das igrejas, e apoiaram um ser humano que já tinha dito em inúmeras vezes apoiar tortura, apoiar torturador, que a ditadura matou pouco, que devia ter matado mais, pelo menos uns 30 mil. E o que levou o povo de Deus a apoiar esse homem? O que levou o povo de Deus a apoiar esse homem? Eu queria pegar aqui na Bíblia, com vocês, irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que estão vendo essa mensagem, e eu queria que a gente fosse na Bíblia, no livro de 1 Samuel, aonde a gente vê o seguinte. 1 Samuel, capítulo 8. Por quê? Uma das coisas que nós, cristãos, eu voltei para Cristo, eu sou de berço evangélico, nasci no evangelho, minha família é evangélica, eu conheci várias denominações ao longo da minha vida e me afastei do evangelho por 17 anos. Por 17 anos eu fiquei afastado por não concordar com as falácias, com as mentiras dos apóstolos intitulados, profetas intitulados, porque eles buscam o lucro, visam o lucro. A gente vê isso, mas enfim, nesse vídeo eu não vou falar de denominações. Hoje eu estou novamente na casa de Deus porque eu encontrei essa paz. A casa do meu pai é uma casa de oração, não uma casa de comércio. Cristo já tinha dito isso e expulsou os vendedores do templo, os mercadores do templo, na base da porrada. Então vamos lá. Israel pede um rei. Capítulo 8, versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Entenda o conceito histórico. Israel vinha sendo governado por juízes e tinha os profetas. Nesse tempo, o profeta maior era Samuel. O primogênito, beleza, ele fala no capítulo 2 sobre o primogênito. O segundo, Abias, foram juízes em Berseba, pererê, parará. Vamos seguir o caminho, a escritura. No capítulo 5, ou no capítulo 5, no versículo 5, capítulo 8, versículo 5, chega assim o povo, os anciões tinham se reunido e dizem a Samuel: olha, Samuel, você já está velho. Você já está velho e seus filhos não andam nos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Os israelitas, entendam,
O povo de Deus, né, vou baixar aqui o vídeo um pouquinho aqui para entrar um ar de Jesus aqui na nossa vida e eu não morrer com essa camisa preta. Israel era um povo diferenciado. Israel, um povo escolhido por Deus para levar os seus mandamentos. Israel queria ser igual a todo mundo. Dá-nos um rei. Samuel fala inúmeras vezes, olha, gente, um rei, não sei, o rei, ó, o rei, foi lá, orou, Senhor, um rei, tá? E Samuel alerta o povo, ó, o rei é assim, ele vai pegar o que é de vocês vão ter que dar tributo pro cara, e vai ser assim, esse assim. O povo queria um rei, um ungido do Senhor, o eleito do Senhor. Tranquilo. Então o Senhor vai lá, no capítulo 19, no versículo 19, capítulo 8, versículo 19, né? E aí o povo não atendeu a voz de Samuel. Samuel alertou o povo não atendeu a voz de Samuel. E disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Ou seja, Samuel foi lá conversar com Deus e falou a mesma coisa que o povo falou para ele. Ó, eles querem isso aí, cara. Entendeu? Senhor, não dá mais. Eles querem isso. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz, Samuel, e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volta para cada um para sua cidade, desorganize isso aqui, esse complô, esse negócio que vocês fizeram, e vamos lá. Então, Samuel vai lá, recebe do Senhor a ordem que seria, né, dada para eleger um rei. E o Senhor vai e diz para Samuel, ó, você vai achar assim, um moço assim, 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 e ele ali é o rei. Tá bom. Saul, rei ungido por Deus. Preste atenção onde eu quero chegar. Preste atenção onde eu quero chegar. No capítulo 10, começa assim, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Uma pergunta. Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foram procurar, porque Saul tinha ido procurar as jumentas do pai dele. E eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo que farei eu pelo meu filho. O pai de Saul achava que Saul tinha morrido porque não tinha voltado. E aí ele vai acontecer, ali Samuel continua falando sobre a profecia, que ele vai ter com os profetas, e vai falar, certo. No versículo 17, Samuel convoca o povo. E lá em Mispa, na cidade de Mispa, e diz assim aos filhos de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, versículo 18, fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Olha só, o povo não tinha rei. Moisés nunca foi rei. Moisés foi o maior profeta do Velho Testamento. Depois dele não houve nenhum outro que conversasse cara a cara com o Senhor. Nenhum outro. Moisés não era rei. Moisés nunca foi rei. E aqui o Senhor manda Samuel dizer, lembrar ao povo, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês do deserto, e eu fiz vocês ganharem sobre todas as nações que os oprimiam até então. Continuaremos. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes disseste, não. Cara, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Olha isso aqui. Escutou? Leia em casa. Leia em casa comigo. Mas constitui um rei sobre nós. Mas constitui, né? Um rei sobre nós. Perdão pelo erro da leitura. Agora, pois,
Ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Ou seja, Samuel tirou sortes, fez um sorteio. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Ou seja, Saul era muito belo. Saul era esplêndido, certo? Tinha uma aparência real, por assim dizer, né? Vamos colocar que os reis são bonitões, o que não é verdade, né, na história. Não de Saul, mas da história dos reis portugueses, europeus, casamento entre parentes, aquele queixão largo. Mas aqui Saul era belo. Então, no 24, ele diz: então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Tá vendo? O Senhor escolheu ele. Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! E aí começa, no capítulo 11 de 1 Samuel, começa o reinado de Saul. Para todos que viram a novela da Record, Davi, viram o que Saul fez, viram como acabou Saul, viram como acabou a descendência de Saul. E o que eu digo para vocês, meus amados irmãos, que disseram que o nosso governo estava nas mãos de Deus, que disseram que o nosso governante agora era eleito por Deus. O Senhor coloca e o Senhor tira. Deus coloca e Deus tira. Se em algum momento do passado Bolsonaro foi colocado lá por Deus para nos tirar de alguma corrupção, Deus agora está mostrando o que ele está fazendo. Da mesma forma como a Saul. Ele entrou e ele saiu. Então, cristãos, amados, irmãos, não se peguem a homens. Bolsonaro é um homem, como Saul era um homem. Saul era rei sobre Israel, Bolsonaro é presidente sobre o Brasil. Não se peguem a homens. Homens erram, homens falham. E o povo cego vai obedecer essa falha, vai seguir essa falha. Não façam isso. Deus derrubou Saul e Deus está tirando Bolsonaro. A corrupção está instalada no Planalto. E não é de agora, são de governos anteriores. E ele se corrompeu. Um homem se corrompe, um homem se perde. Não nos agarremos em homens, mas sim na salvação e no Cordeiro. Para ele toda a honra e toda a glória. Não daremos glória a homens. Lula, Dilma, Temer, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Sarney, Geisel, Juscelino Kubitschek, homens. Homens vêm e vão. Homens se levantam e caem. Eu que estou falando com vocês aqui, me levanto e caio. Eu sou um homem. Você que está ouvindo é um homem. Um homem que eu digo, homens, mulheres, o homem é a palavra no contexto geral. Não nos agarremos nele. Deus levantou, Deus está tirando. Então nós temos que nos agarrar em Deus, em Cristo Jesus. Certo? Ele é a nossa rocha, a nossa salvação. Não Bolsonaro. O governo está caindo. Nós não cairemos com ele, porque nós somos um povo. E nós somos um povo escolhido por Deus. Eu não estou falando isso para qualquer pessoa. Eu estou falando isso para você que é cristão. Então, nós temos que nos agarrar a Cristo. Bolsonaro, ele está no fim da carreira. Falta pouco para ele agora sair. Com tudo que está sendo comprovado a respeito dele. Com todas as provas que estão vindo
Mas um homem de Deus não pode se envolver na política de maneira nenhuma. Cristo não se envolveu na política. Cristo não veio para se envolver na política. Cristo veio para um único propósito: fazer a expiação dos nossos pecados e nos garantir a vida eterna, a salvação e o nosso renascimento em Cristo. Cristo veio para isso. Cristo não veio para se envolver na política. Os judeus estavam esperando Cristo se envolver na política. Um grande general. Não cometa esse erro de dizer que, porque Cristo não se envolveu na política, eu não vou me envolver. Não cometa esse erro. Cristo não veio como um grande general. Cristo veio como um cordeiro. E como um cordeiro, ele foi sacrificado para ressuscitar ao final do terceiro dia e salvar você e salvar a mim. Mas os que têm esse dom, dessa sabedoria, de buscar, de conseguir conduzir o povo para o local correto, faça. Porque senão nós seremos cobrados por Deus no dia final. E eu não quero ser cobrado por Deus no dia final por isso. Por isso eu estou falando com você que está me vendo. Não se apegue a homens. Não se apegue a homens. Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima noite, uma ótima tarde. Fique com Deus, que Deus possa abençoar seu lar, que Deus possa preencher a sua vida, né, como Ele agora preenche a minha. Ele nunca me abandonou em 17 anos longe do Evangelho. Não é agora que Ele vai nos abandonar. Não vai lhe abandonar. Fique com Deus, tenha uma ótima semana. Que Deus possa abençoar de todas as formas a sua vida e que possa livrar-nos de todo o mal, como Ele diz no final da sua oração, que Ele nos ensinou em Mateus 6, capítulo do 9 ao 13. Então, um grande abraço, a paz do Senhor seja convosco. Amém.